Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Queridos, tudo bem? Olá! Olha só, Prof. leu aí para vocês um fragmento, um pedacinho do texto Navio Negreiro, aqui do Castro Alves, poeta, então, muito importante aí da terceira geração do romantismo, ficou conhecido como o poeta dos escravos, e ele é, então, aí a grande figura dessa terceira geração no Brasil, tá? A gente vai ter, então, agora um período em que a literatura dentro, até mesmo ali, né, no romantismo ali, a gente tem essa transformação ali, tá passando por um movimento aí transitório da segunda geração para a terceira, né, e a gente vai ter agora uma poesia que é uma poesia que nos é apresentada como uma poesia social. E essa poesia social, ela vai dar para a gente aí também um pouquinho dos indícios do que será a nossa próxima escola literária, que é o romantismo, que vai ser uma escola aí muito voltada às questões sociais, vai ser uma escola voltada aí às questões de análise mesmo aí do ser humano, né? Do comportamento humano, das relações por interesses. Então, e isso tudo vai ser feito aí pra gente muito brilhantemente pelo Machado de Assis, tá? Então, quando a gente tem aqui a terceira geração do romantismo com essa poesia social, a gente está saindo então aí do estudo da segunda geração, né? Uma geração aí que ficou conhecida como ultrarromântica, né? Em que o sentimento, ali a morte, o amor inalcançável, o sentimento depressivo, isso tudo serão temas aí que fazem parte dessa segunda geração. A terceira geração, como a prof disse, é essa literatura aí de cunho mais social. Porque, gente, nesse momento há um questionamento aí que fica permeando a mente aí dos escritores, que é justamente como que a humanidade pode tolerar a submissão de todo um povo? Como que a humanidade pode, gente, olhar para as pessoas, olhar para um povo e tolerar toda aquela maldade, toda aquela crueldade, né? E isso tudo começa a mexer aí com os poetas e eles começam, então, a trazer aí à tona, a colocar aí em evidência dentro da literatura esses temas aí, como é o tema da escravidão e da submissão desse povo, então, aí no território brasileiro, tá? Então, olha só, para a gente entender um pouquinho aí da contextualização do que foi esse movimento aí da terceira geração, a gente vai ter então aí que desde 1840 o país ele é governado então aí pelo imperador Dom Pedro II, né? Que com 14 anos ele herda aí do pai a coroa, né? Mas o país, gente, vai estar virado no saci, né? Vai estar afundado aí em uma das maiores crises econômicas, vai ter muito problema social, muito problema econômico aí, e é esse país que o Dom Pedro então recebe aí. E isso tudo, gente, vai gerar aí lutas, vai gerar revoltas, muitas revoltas aí pelo, né, território nacional, isso vai se alastrando assim de uma maneira quase que incontrolável. E aí a gente vai ter algumas dessas revoltas que se tornaram muito famosas aí, e acredito que a prof. Marlene já tenha comentado com vocês em algum momento, que vai ser então aí a balaiada lá no Maranhão, revolta dos liberais em São Paulo e em Minas, e o movimento Farroupilhas lá no Rio Grande do Sul. Então, são movimentos aí bem importantes e que estão aí como pano de fundo, então, das produções aí da terceira geração do romantismo. Durante os 10 primeiros anos aí, então, do reinado do Dom Pedro II, a gente vai ter a figura, então, aí do Luiz Alves de Lima e Silva, né, que ficou conhecido, então, aí por nós como o Duque de Caxias, e essa presença dele, essa atuação dele vai ser muito importante aí, justamente para combater os focos, então, aí de revolta e tentar, gente, dar uma amenizada, principalmente aí com relação aos gritos aí, ao clamor aí por
república e principalmente pela abolição, tá? Então, são ideias, são questões aí em que muita gente estava incomodada, né? E isso incomodava demais aí a questão da escravidão no país, né? E aí a gente tem então um cenário que é o cenário que então vai medir forças aí entre abolição e manter o sistema escravagista então no nosso país. A gente vai ter a cultura do café prosperando aí muito a partir então desde a década ali do ano ali de 1850. Então, e é esse contexto aí de prosperidade da cultura do café que começa a modificar aí o cenário econômico no Brasil. Então, são novos tempos, são tempos aí de prosperidade econômica, e isso vai animar, né, aí a classe latifundiária. E essa classe, né, vai ser a classe que estava ali defendendo com unhas e dentes ali, eram os mais fervorosos em defesa do sistema escravagista. Claro, né, gente? Se o café tá dando dinheiro, se o café tá dando grana aí, esse povo todo, o que que eles queriam? Eles queriam manter esse sistema escravagista, porque aí eles tinham uma mão de obra aí, né, de graça, né? E o lucro seria cada vez maior, então. E aí a gente tem, então, esse cenário aí de manutenção, né, desse sistema em disputa aí com outras ideias, outros pensamentos, tá? Mas o que a prof quer chamar, então, a atenção também de vocês é pelo seguinte, a quantidade de negros aqui no nosso país, ela era muito grande, gente, e isso acontece desde o início lá da colonização do Brasil. Então, olha só, entre o ano ali de 1500, período de achamento, né, aí do Brasil, até 1822, a gente tem uma estimativa de que havia 3 africanos para cada português. Então, a quantidade de negros, de africanos no nosso país, ela era muito maior, muito superior, então, à quantidade de portugueses. E aí, gente, o tráfico de escravos, ele era ainda muito comum. Até que em 1850 surge uma lei aí, a Lei Eusébio de Queiroz, que ela é promulgada e que instituía então punições para aqueles que fossem surpreendidos então realizando o tráfico de escravos. Mas é claro, né? Pouca coisa adiantou, por quê? Porque sempre tem os malandros espertinhos ali que davam um jeito de burlar então essa proibição e continuavam então praticando este ato aí bem criminoso, né? E aí a gente tem então essas 3 vertentes aí, né? Que a discussão começa a girar em torno dessa questão aí escravagista, né? Abolicionista, emancipacionista, enfim, essas 3 posições aí que defendiam os políticos brasileiros, né? Elas aparecem aí como tentativas, então, para solucionar essa problemática, então. Os emancipacionistas, ou palavrinha difícil, né? Elas aparecem aí como uma solução de quê? De que a gente teria, então, uma extinção lenta, né? E gradual aí desse sistema escravagista, então, que permitia aos latifundiários aí um tempo aí para que eles se organizassem para substituir, então, a mão de obra que era africana, né? Substituir essa mão de obra e sem prejuízo para as lavouras. Então, eles tinham aí um planejamento para que isso fosse gradual aí e lentamente. Os abolicionistas, gente, aí como o próprio nome aí representa, eles propunham então a libertação imediata de todos os escravos, tá? Todo mundo é liberar o povo, porque ninguém merece uma vida dessa, né? E aí a gente tem como contra essas duas facções aí, então contrária tanto aos emancipacionistas, ou palavrinha que está difícil de sair hoje, e os abolicionistas, eram os escravagistas. Que eles, o que eles exigiam, então, o que eles pretendiam, gente?
eles defendiam a manutenção desse sistema, eles queriam sim que continuasse esse sistema escravagista então, né? E exigiam um pagamento, uma indenização aos proprietários, né? Caso a abolição fosse, né? Caso a escravidão, melhor dizendo, caso a escravidão fosse abolida aí no nosso país. Então, gente, os escravagistas eles se sentiam ainda lesados por perderem o seu patrimônio ali, então, absurdo, né? Mas vamos lá, então. Então, esse era o cenário social e político aí do nosso país e econômico do nosso país quando a gente tem, então, a aparição da terceira geração aí romântica, tá? Essa terceira geração, ela ficou conhecida aí como condoreirismo, né? A poesia condoreira, né? Que é a poesia que clama por liberdade, ela quer muito essa liberdade. E por que desse nome, gente? Até a prof colocou aí como fundo, né? Esse céu, justamente a ideia o condoreirismo vem ali do condor, né? Aquela ave que ela consegue fazer um sobrevoo alto, né? E tem uma visão muito ampla de tudo. Então, por isso, essa nomenclatura aí também para essa terceira geração. Então, a gente tem aí a prosperidade econômica gerada aí pelas exportações do café, então o café dava muito dinheiro, fez aí de São Paulo uma das cidades com muitos melhoramentos, a cidade de São Paulo cresceu demais, né? Luz elétrica, rede de esgoto, de água, estradas aí muito importantes para levar o café aí até os portos. Então, economicamente, o café fez com que a cidade de São Paulo, principalmente, crescesse muito, né? E é nesse ambiente aí que a gente tem, então, claro, gente, tem dinheiro, o dinheiro tá chegando, o dinheiro tá rolando, né? A gente tem, então, festas e saraus que ocorriam com muita frequência, né? E aí a gente tem, dá-se a ideia, dá-se a sensação aí que a gente está vivendo numa cidade ali europeia, muito desenvolvida, né? Com muitos recursos, então. Mas não adianta a gente ter uma cidade desenvolvida, a gente ter dinheiro e a gente ter uma mancha, né? Que é a mancha da escravidão ali que marcava o solo brasileiro. Essa riqueza toda, ela vinha, ela só era produzida e ela só estava gerando tanto lucro e tanta riqueza assim por meio do trabalho escravo, tá? Então, o que a gente vai ter aí? Engenhos, senzalas, úmidas, frias, eram então aí o cenário desse povo que viviam essa desgraça toda, tá? E aí a gente vai ter então esses defensores aí, como a prof estava falando para vocês, né, que são inspirados aí pelos princípios libertários defendidos por grandes poetas como Vitor Hugo, Castro Alves, né, aqui no Brasil, o Souza Andrade também, um grande poeta aí da terceira geração, que vão começar a escrever sobre o horror da escravidão e outros temas sociais aí também. Castro Alves faz isso, gente, brilhantemente. Castro Alves fala muito sobre todo esse horror e todo esse sofrimento do povo africano que vem aí, trazido aí como escravos. Então, esse livro aí que a prof mostrou para vocês, ele é um livro que está lá como leitura obrigatória para quem vai fazer o PAS, tá? E esse texto ali em especial, o Navio Negreiro, gente, ele é um texto que todo mundo deveria ler, tá? Então, façam isso aí por vocês, né? Para que vocês entendam um pouquinho do que foi esse período aí da história, lendo esse poema na íntegra, tá? Então, vamos lá. Esses poetas, então, que tratam desses temas relacionados aí a questões sociais, eles ficam, como a prof disse antes para vocês aí, conhecidos como condoreiros, né? Que vai ser a vertente aí social da poesia romântica, né? E eles estão muito preocupados, então, com os rumos dessa produção poética, né? Dessa produção artística aí, dos seus contemporâneos, como Vitor Hugo recomendava. Vitor Hugo falava muito disso, né? Que a arte de hoje não deve buscar apenas o belo, mas sobretudo o bem.
Então, olha só, eles estão falando, gente, não adianta a gente ficar falando só daquilo que é belo. Olha a nossa sociedade como tá, né? Olha como que tá acontecendo. Tá tudo muito lindo, né? As cidades estão crescendo, o lucro tá vindo, a economia tá girando, mas tá girando, olha só, gente, com essa mancha aí do sistema escravagista, tá? E aí a gente tem como um dos pilares aí do bem, né? Esse falar sobre o bem, como sugeria aí o Vitor Hugo, é a liberdade, gente. E para seguir então aí esse conselho, vamos dizer assim, aí do mestre francês, esses poetas aqui no Brasil, esses condoreiros, começam a identificar aí o obstáculo para que a liberdade reine aí, então, em solo americano. Um sistema o que vai marcar, o que é o obstáculo, então, aí para a liberdade? Um sistema econômico baseado, então, na escravidão de negros. E aí, assim como o Vitor Hugo havia feito, então, ali com a águia, né? O condor é a ave aí da Cordilheira dos Andes. Então, como a prof falou antes para vocês, ele é capaz aí de sobrevoar, né? Ele é capaz de voar em altitudes bem altas e é escolhido então também aí a justificativa como símbolo da liberdade, né? Quanto mais alto você vai, mais livre você é. Então daí a denominação então do termo condoreirismo para definir esses poetas. E o que queria então? Qual era o projeto literário aí da terceira geração? É a poesia engajada, né? E a intenção aí de atingir um público sempre cada vez maior. Então, a população está vendo, a população está ciente já dessa condição aí desse povo, né? E das condições aí que esses escravos viviam. Então, quanto mais se produzia textos aí, quanto mais se falava no assunto, mais consciência a população então tinha, tá? Aí a gente vai ter uma linguagem aí na terceira geração com uso intenso de vocativos e exclamações. Lembrem lá dos primeiros versos que a prof leu para vocês lá do navio negreiro, né? Quando ele fala, quando ele clama, quando ele faz esse vocativo aí chamando, o eu lírico chama a Deus ali o tempo todo, né? Então, o uso de vocativos é muito recorrente, sinais de pontuação vai aparecer muito aí, e imagens exageradas, hiperbólicas, tá? Então, são aí figuras, são elementos bem comuns aí dessa linguagem. E a prof colocou mais um poema aqui, mais um pouquinho do Castro Alves para que vocês vejam. Então, olha só, vocativo de novo aí, tá? Então, olha só o que ele diz para que vocês sintam um pouquinho de toda a construção, de toda a beleza que são, então, os versos aí do Castro Alves. De novo, com a temática sobre a escravidão, tá? E aí a gente tem aqui Vozes da África. E ele diz o seguinte: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Qual Prometeu tu me amarraste um dia, do deserto na rumbra penedia? Infinito, galé, por abutre me deste o sol cadente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligaste ao pé. Olha só, gente, que tamanho sofrimento. Imaginem vocês aí essa clemência, né? Esse pedido, esse clamor aí desse eu lírico, chamando por Deus e pedindo para ele onde você está, né? E olha como que é construído isso, porque ele coloca aqui a figura de Prometeu. Se a gente lembra lá da mitologia, quem era Prometeu, gente? Quem foi essa figura aí? Foi o cara que roubou o fogo de Zeus, né, para entregar aos homens, e como castigo, o que aconteceu com ele? Zeus amarrou ele lá, acorrentou ele a uma pedra, a uma rocha, em que todo dia vinha um abutre e devorava o fígado dele ali, né? Então, ele todo dia tinha aquele sofrimento. Então, ele compara, esse Eulírico compara o sofrimento dele ao sofrimento ali de Prometeu, que era devorado aos poucos todos os dias, tá? Então, é um texto muito lindo para que vocês também vejam aí
na íntegra, tá? O Castro Alves, então, foi aí o último dos poetas românticos, né? Foi aí o poeta que vai encerrando, então, se a gente pode dizer assim, essa manifestação romântica, né? E ele vai, então, aparecer aí pra gente justamente nesse momento de modificação aí do contexto econômico e político brasileiro, né? Crescimento aí da cultura urbana, como a Prof falou antes, as cidades estão se desenvolvendo, né? Muitos debates aí em torno de ideais democráticos, né? Manutenção ali, a revolta pela manutenção ali de um sistema escravagista. Então ele aparece para nós aí justamente nesse cenário, então, aí de tantas revoltas. A produção literária dele aí vai revelar sempre para a gente aí um importante deslocamento entre essa relação aí dos textos entre os autores da primeira geração e da segunda geração, né? Então a gente vai ter aí uma modificação. O primeiro ali, o sentimento de natureza, da natureza substituído pela da humanidade, e a gente tem também aí a ordem do coração que é trocada pela do pensamento. Então vejam que é muito diferente a construção dos poemas, dos textos aí do Castro Alves, em detrimento à primeira e à segunda geração. Essas duas, então aí são traços, essas duas marcas aí são traços aí distintivos então aí da obra de Castro Alves, certo? E ele vai trazer, então, para a gente, vai apresentar aí alguns livros, né, dele aí que se destacam para a gente, que vai ser o Espumas Flutuantes, de 1870. Gente, esse livro do Castro Alves foi o primeiro livro que a Prof trabalhou, que eu analisei, que eu escrevi sobre ele na graduação, quando eu fui fazer faculdade. E, meu Deus, gente, se vocês. Um dia eu conto numa sala para vocês, vocês me lembrem, eu conto para vocês o que foi trabalhar esse livro e a maneira como a prof apresentou esse livro, tá? Vou deixar essa história guardadinha para quando a gente estiver em sala, tá? Mas me lembre que eu conto para vocês. E aí, que foi publicado em vida ainda, e A Cachoeira de Paulo Afonso e os Escravos, que foi publicado então póstumamente, tá? Ele é tido então aí como cantor dos escravos, né, o poeta dos escravos. Então tudo isso, só algumas coisas aqui para que vocês vejam aí dele, como a prof já falou, vai falar muito sobre a questão aí escravagista, mas o Castro Alves também vai ter uma poesia lírica aí que ele vai falar muito sobre a erotização feminina. E essa erotização feminina aí, ela vai aparecer ao lado aí da poesia sobre os escravos, tá? Então ele vai ter marcado aí nessa poesia uma sensualidade bastante explícita, tá? E esses poemas então aí substituem aquelas virgens inacessíveis lá da segunda geração, intocáveis ali, né? Por mulheres muito mais reais, sedutoras. De novo a gente tem um indíciozinho aí do que virá lá no realismo, tá? Ali no realismo, Machado de Assis vai falar, ele, a prof cita sempre ele porque ele é o cara ali do realismo no Brasil, né? Ele vai trazer as mulheres como elas realmente são, não tem nada de idealização. Então vejo que o Castro Alves já começa aqui na poesia dele apresentando essas mulheres reais pra gente, as mulheres de verdade, tá? E por fim, então, a gente tem um outro grande poeta dessa terceira geração, que é o Sousandrade, tá? Então ali aqui a prof colocou para vocês aí um pouquinho da biografia dele, né? Então aí ele é um maranhense, né? Ele nasce ali no Maranhão, em 1832, e morre em 1902. É formado em letras, olha só, o primeiro diferentão aí que a gente ouve aí dos grandes autores brasileiros, normalmente a prof fala para vocês, se formou em direito, se formou em medicina, estudou medicina, blá blá blá. Aqui a gente tem um poeta, então, formado em letras, né? Só que daí ele também estudou engenharia, né? Então vejam que não tem problema nenhum de vocês dar uma coisa e estudar outra também, né? Duas áreas aí bem distantes, bem opostas. E ele vai permanecer na Europa, gente, ó. Outra característica comum dos nossos autores desse período. Ele vai para a Europa, fica ali muitos anos, viajou muito, conheceu muito aí e teve contato muito aí com as repúblicas latino-americanas também. Foi um poeta aí da fase romântica brasileira e
por muitos de sua época era considerado aí meio loucão, né? Então ele é patrono, né, da cadeira ali número 18 da Academia Maranhense aí de Letras. E ao contrário de outros poetas românticos, o Souza Andrade se preocupou em definir uma identidade representativa, gente, de toda a América. Então lembra que a prof acabou de falar que ele viajou também bastante aí pela América Latina, pela América toda? Então ele queria representar uma identidade da América, não apenas do povo brasileiro. Aí ele escreve um texto chamado a Gesserrand, né? Que ele usa então aí elementos da natureza andina para exaltar justamente essa exuberância aí do cenário americano e a força dos habitantes então aí desse novo continente. Então vamos ver um pouquinho desse texto. Ele ficou pequenininho ali, mas vamos ver se a prof consegue ler aí com vocês. Ele diz assim, ó: Ei a imaginação divina, os Andes vulcânicos elevam cumes calvos, circundados de gelo, nudos, alvos, nuvens flutuando. Que espetáculos grandes! Nos áureos tempos, nos jardins da América, infante adoração dobrando a crença. Ante o belo sinal, nuvem ibérica, em sua noite a envolveu ruidosa e densa. Cândidos incas, olha aí a referência ao povo inca, quando já campeiam os heróis vencedores do inocente índio nu, quando os templos se incendeiam, já sem virgens, sem ouro reluzente, e da existência meiga afortunada, o róseo fio nesse albor ameno foi destruído, como ensanguentada a terra fez sorrir ao céu sereno. Tá? Então, uma referência aí aos povos andinos, a toda a América, e cita então aí, como a prof falou, essa paisagem aí das Américas, né, os Andes, os Incas, né, e fala aí muito aí da questão também aí né, das lutas, né, da terra aí de muita luta. Queridos, então terceira geração a gente fica aí, a prof vai passar algumas atividades aí para vocês da apostila lá pela aula que a gente vai ter no Zoom, a gente vai corrigir ali, melhor dizendo, algumas atividades. Então, vão realizando, por gentileza, hora do estudo e caderno de atividades. Assim que a gente termina agora, então, com essa aula, a parte, então, aí da poesia, a prof já faz a correção aí com vocês e a gente tira dúvidas e vamos conversando, então. Beleza? Queridos, até a nossa próxima aula e se cuidem e fiquem bem, tá bom? Beijinhos!